Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, para a gente começar a nossa live. A live de hoje a gente vai falar sobre bem-estar animal, né? Nada mais propício do que na semana dos nossos animais, né? Isso é bem legal e é um tema muito importante. As pessoas acham que... Boa noite. As pessoas acham que bem-estar não tá nem aí para nada, né? Fazer só um carinho, dar água, comida, já basta. Mas a gente vai perceber que não, né? Que o bem-estar, na verdade, ele influencia em vários aspectos aí do comportamento dos nossos animais, né? E a gente precisa, como eu sempre digo aqui na minha página, né? No meu perfil, é que os problemas de comportamento dos nossos animais é apenas o pico, né? A ponta do iceberg. A gente precisa entender a base disso aí. E uma das bases, a primeira base aí, digamos assim, é o bem-estar animal, né? Então vamos começar. Vamos lá, vamos falar sobre bem-estar animal. Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui. Eu não gosto de demorar muito, não. Mas vamos lá. Bem-estar animal. Qual que é a responsabilidade do médico veterinário? A Organização Mundial da Saúde Animal recomenda que os médicos veterinários sejam líderes na defesa do bem-estar de todos os animais, reconhecendo a contribuição crítica dos animais na sociedade humana através da produção de alimentos, companhia, investigação biomédica e fins educacionais. Então, são várias formas aí de bem-estar, né? O veterinário, ele tem essa frente, né? A gente atua em várias frentes aí, né? Seja em termos alimentícios, em termos de pets, né? No meu caso aqui, investigação biomédica. Então, são, por exemplo, ratos de laboratório. A gente sabe que através das pesquisas científicas isso acaba acontecendo também. E os fins educacionais, que nada mais é, né, do que esses animais dentro das faculdades para serem trabalhados também, tá? Porém, todas essas vertentes, elas precisam seguir a linha do bem-estar animal, tá? Não é somente porque na biomedicina a gente trabalha com rato de laboratório que o rato de laboratório não precisa ter um bem-estar, tá? Todos eles precisam ter, e é nossa responsabilidade, veterinários, de manter o bem-estar desses animais, tá? Seja para produção, seja para o que for. Bom, vamos falar o que é bem-estar animal propriamente dito, né? O bem-estar animal, ele consiste num bom estado físico, psicológico e mental, né? Estado físico, psicológico e ambiental, social e ambiental dos animais. Antigamente, o que a gente achava que era? Põe lá, coloca no quintal, põe água, comida, dá uma casinha para ele e acabou. Não. A gente precisa manter o equilíbrio no todo, tá? E quando a gente tem um estado físico bom, um estado mental bom, com estados naturais, né? Que esses animais, eles precisam exercer os comportamentos naturais da espécie deles. Aí sim a gente vai ter um bem-estar totalmente instalado, tá? Então, físico precisa ser, esse animal, ele precisa ter água, comida, abrigo, né? Ele precisa, o mental, por exemplo, ele precisa ter a parte da cognição
muito bem estabelecida, ele precisa ter estados afetivos, né? Ele precisa ter um vínculo por exemplo, com um tutor. E o estado natural, eles precisam exercer os comportamentos naturais da espécie deles. Mas e aí, Kátia, será que eles sentem alguma coisa, pra gente falar alguma coisa sobre bem-estar? O que eles sentem na verdade, né? O cão e o gato, eu vou falar de cão e gato aqui, tá? Os cães e os gatos, eles são animais sencientes, tá? E o que é isso? Eles têm consciência do ambiente que os rodeiam e a capacidade de fazer escolhas, capacidade de ir ou não ir, a capacidade de escolher algo ou não escolher, optar por uma coisa ou optar por outra, tá? Eles precisam ter essa liberdade de escolha também, tá? Não é simplesmente eu quero, o tutor quer porque quer e tem que fazer. O cão, o gato precisa fazer o que o tutor quer. Não, de forma alguma. Eles também têm necessidades que eles podem escolher também, tá? Então, a senciência inclui a capacidade para o animal experienciar tanto estados afetivos positivos e negativos, incluindo a dor. Olha que interessante, né? Eu postei há pouco tempo, né? Eu postei hoje, inclusive, sobre um artigo que falaram que os cães, eles conseguem sentir o nosso estresse pelo odor que a gente acaba desencadeando. Então, por que não? Eles não teriam pontos positivos, eles não ficassem felizes, eles não ficam tristes, eles não sentem dor, eles não sentem tristeza. Se eles percebem a nossa ansiedade, o nosso estresse. Gente, isso cara, quanto mais eu estudo os cães, né, os cães e os gatos também, mais eu fico mais apaixonada mesmo. Bom, agora falando sobre as 5 liberdades do bem-estar animal, os animais, eles precisam ter tudo isso estabelecido, tá? Quais são as 5 necessidades para a gente desenvolver um bem-estar, para a gente instalar um bem-estar para os nossos animais? Primeiro, a necessidade do ambiente adequado, que inclui proteção, conforto, tá? Os nossos animais, eles precisam, né? Eles precisam ter um acolhimento, um local bem gostoso, aconchegante, um local protegido, seja de temperatura, seja de outros, por exemplo, outras pessoas, outros animais, né? Eles precisam de ambientes protegidos, tá? Necessidade de dieta adequada. É uma dieta que supra as necessidades fisiológicas e comportamentais daquele animal, tá? Terceiro, necessidade de ser capaz de manifestar padrões de comportamentos naturais. Esse que é o grande ponto, né, gente? Vamos pensar aqui. Os nossos cães, os nossos gatos dentro de um apartamento, eu vejo aqui, tá? Dentro de um apartamento pequeno, onde eles não têm... a gente tira eles do ambiente natural e coloca no nosso ambiente, né? E a gente precisa o quê? Dar, dentro do nosso ambiente, dar alternativas deles expressarem os comportamentos naturais, seja um cão, seja um gato, tá? Então a gente precisa, através de artifícios aí, a gente precisa deixar aquele ambiente mais propício. E é aí que mora o perigo. Porque muitas vezes as pessoas não têm noção, as pessoas não querem que, por exemplo, o gato suba em cima da mesa, as pessoas não querem que o cachorro corra atrás da bolinha dentro de casa, que roa alguma coisa, que destrua algo. Então as pessoas, elas acham que os animais, eles precisam ser robô, mas na verdade não. E aí é que vai morar o perigo, e eu vou falar isso mais pra frente, tá? Necessidade de ser alojado com, afastado ou não de outros animais, prezando pelo bem-estar daquele indivíduo. Vamos pensar em um animal, em um gato, que tá dentro de uma clínica veterinária e foi internado. O gato tá do lado, né, da gaiola do cachorro, que tá do lado da gaiola do passarinho, que tá do lado da gaiola do outro gato, enfim.
ele não está acostumado àquele ambiente e, por exemplo, ele pode não ter contato com outros cães, por exemplo. Então, ele pode estar sob estresse por ele estar do lado de um cão que possa ser reativo ou que ele fique com medo do outro cão, tá? Então, é nisso que a gente precisa entender. Então, deixar aquele animal alojado, mas que dê um conforto tanto físico quanto psicológico para ele, tá? Pra gente deixar ele em menos estresse possível. Necessidade de ser protegido de dor, sofrimento, lesão ou doença. E é aí que a gente entra, né? Muitas vezes nós veterinários entramos aí. A gente precisa deixar esse animal sem dor. Muitas vezes um animal que fica reativo, a maioria das vezes, e uma coisa que a gente precisa sempre descartar, tá, vets? É dor. Muitas vezes um gato que está reativo, ele está reativo por dor. Ele não quer chegar perto, né? Ele não quer que ninguém chegue perto por dor. E aí ele vai se proteger tendo uma reatividade, tá? Sofrimento, lesão ou doença, tá? Então, o tutor, ele precisa ter a obrigação de levar esse animal para o veterinário para que ele seja tratado e deixar ele em um bem-estar físico também e clínico também, tá? Isso é muito importante. E não adianta tentar falar com o veterinário, é só uma sugestão, é só uma perguntinha. Não, gente. Veterinário é o nosso ganha-pão, tá? A gente ganha por isso. A gente estudou para isso. Então, faça uma consulta. Ai, mas a consulta é muito cara, não sei o quê. Gente, ter um cão, ter um gato, tem gastos. E a gente precisa ter essa responsabilidade também. Vamos lá falar sobre um tema, sobre os 5 domínios. E esses 5 domínios é bem interessante a gente entender o que se passa entre eles. Porque tá tudo interligado, tá? Eu vou falar aqui, gente, eu tô seguindo, eu tô dando uma aula de vocês de bem-estar, que é a aula que eu dou dos meus cursos, tá? Então é uma coisa bem elaborada e eu gostaria que vocês aproveitassem ao máximo essa aula, tá bom? Essa live. Vamos falar dos 5 domínios. O primeiro domínio é nutrição. Então, a ingestão de água, a ingestão de ração e qualidade da ração, tá? Segundo, ambiente, temperatura, confinamento, abrigo. Terceiro, saúde, trauma, doença. Quarto, comportamento, opções e limitações. E o quinto é o estado mental. Se vai ter dor, conforto térmico, tédio, frustração e alegria. Se a gente deixa um desses 4 domínios, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4, nutrição, ambiente, saúde, comportamento, em desequilíbrio, o que a gente vai afetar? O 5º domínio, o estado mental. Se esse cão, por exemplo, no estado 1 de nutrição, ele tem uma baixa ingestão de água, ele vai ter sede no 5º domínio, que é o estado mental. Se ele tem uma baixa ingestão de ração, ele vai sentir fome, que é o estado mental dele no domínio 5º, no 5º domínio, tá? No segundo, por exemplo, se ele tiver numa temperatura, no frio, sem abrigo, sem proteção térmica nem nada, ele vai sentir frio no 5º, que é o estado mental. Olha que importante que é isso. Tudo que a gente deixa de fazer, ou a mais ou a menos, tá, gente? A gente vai interferir no estado mental desse animal. Saúde. Se esse cão tá, por exemplo, sofreu um trauma, né? Sofreu um trauma, sei lá, ele caiu e ele quebrou a pata. Ele vai sentir dor no estado mental, que é o 5º domínio, tá? Comportamento. Se ele tiver algum tipo de limitação para entrar em algo, ele vai sentir uma frustração no estado mental, que é o estado 5º. Olha que importante que é isso. Tudo que a gente interfere nos 4 domínios,
a gente vai interferir no estado mental desse animal. E o que acontece quando a gente interfere no estado mental? A gente vai causar um estresse. Esse estresse ele pode ser a curto ou a longo prazo. E a gente vai ver qual é o grande problema da gente deixar esse cão em estresse constante, tá? Esse cão, esse gato, tá, gente? Desculpa eu falar somente do cão, mas é o cão e o gato. Vamos falar sobre as necessidades caninas. É como se fosse uma pirâmide, né? A gente vai da base e aí a gente vai levantando, né? Falando lá do alto. Então vamos falar sempre da base, as necessidades biológicas desse animal. Então ele precisa ter uma nutrição apropriada, ele precisa ter água, comida, descanso, ele precisa estar em conforto térmico, ele precisa ter um cuidado veterinário, né, em termos de saúde, né? Então tudo isso ele precisa ter como uma base, tá? As necessidades emocionais. Esse cão precisa de segurança, ele precisa estar numa família que ele se sinta seguro, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta amado, né? Que ele consiga resolver os problemas dele sozinho, sem que alguém tenha que interferir por ele, tá? Necessidades sociais. Nossos cães são animais sociáveis. Eles precisam ter vínculo afetivo, gente. Ele precisa ter vínculo afetivo, desculpa. Ele precisa ter vínculo afetivo com a família, vínculo afetivo, por exemplo, com o tosador, com o passeador, com o adestrador, com o veterinário. Ele precisa criar vínculos. Isso é do cão. Ele precisa. Não é à toa que quando chega gente na casa de muita gente aí, fala assim, gente, eu não aguento, meu cachorro fica maluco, né? Por quê? Que bom que ele fica maluco. Ele gosta de pessoas, né? A minha casa aqui, por exemplo, as minhas ficam alucinadas. Elas ficam doidas, porque oba, chegou gente em casa, tal, não tá só a gente e tal. Porque elas gostam, e isso que é do cão, tá? A gente não pode tirar isso e não pode achar que isso é errado, de forma alguma, tá? Eles precisam se divertir, eles precisam ser cães, tá certo? Cavar, roer, brincar, latir, destrinchar, tudo isso são necessidades caninas. Farejar, né? Alguns cães farejam muito mais do que os outros. Caçar, né? Alguns cães caçam muito mais do que os outros. Tudo isso é necessidade social e que é muito importante para a gente estabelecer um bem-estar mental, principalmente para os nossos cães, tá bom? Necessidades de treino sem força. Nossa, isso é um grande ponto aí, né? Vamos lá. Gente, adestramento não é aquele cachorro robô. Cachorro robô é aquele cachorro que não tem opção. Nossa, o cachorro vai obedecer, vai. Porque ele sabe que ele não tem opção nenhuma. Se ele não obedecer, ele pode ser punido por isso, tá? E na verdade a gente não pode fazer um adestramento dessa forma, tá? Infelizmente, muitos adestradores trabalham com tecnologia, com metodologias punitivas. A gente precisa trabalhar com metodologias positivas. Esse cão, ele vai aprender por prazer. Ele não vai aprender porque ele precisa obedecer, a não ser que ele tenha que, por exemplo, tomar uma bronca, tá? E que essas broncas, elas causam transtornos psicológicos, tá? O cachorro, ele não vai entender, ele vai ficar confuso, ele não sabe, ele não vai conseguir explorar uma próxima oportunidade, porque ele sabe que ele pode tomar bronca. Tá? Então, assim, as metodologias punitivas, por favor, treinos sem força. Ai, Kátia, mas eu não uso, tá? Eu não dou um tapa no meu cachorro, eu não uso tranco no meu cachorro, falo com ele bravo, sacudo a lata, meto spray na cara dele, tudo isso é punição, tá?
todas essas tecnologias, essas metodologias são punitivas também, tá bom? Então, por favor, se vocês quiserem, procurem adestradores para trabalhar de forma positiva para os seus cães, que vocês vão ver o resultado que vocês vão ter no futuro, tá? E esse cão vai te agradecer, tá bom? E necessidades cognitivas. Esses cães, do mesmo jeito que eu falei, esses cães precisam ter escolha das coisas, de querer ou não querer ir para algum lugar, tá? Eles precisam resolver os problemas de forma independente, eles precisam ser animais independentes, eles não podem ficar na dependência de que o tutor vai acolher ele para tirar ele de alguma resolução. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um cão que vai para uma praça e tem vários cães lá, tá? Esse cão, ele pode ficar com medo e ir atrás do tutor e o tutor ter que tirar ele daquela situação, ou então ele vai dar uns sinais de apaziguamento para os outros cachorros vão entender e ele vai sair por livre e espontânea vontade, tá? Então é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa deixar os nossos cães mais independentes a ponto da gente não precisar resolver os problemas por eles, tá bom? E quais são os 5 pilares pro ambiente felino saudável? Vamos falar dos gatinhos aqui agora, tá? Então, o primeiro, a gente precisa oferecer um local seguro para os nossos gatos. Casas e apartamentos telados, tá? Que o gato não possa sair daquele ambiente. E nem a presença de predadores para ele também. Tá? Então um cão, sei lá, do vizinho, outro, ou enfim, várias coisas que a gente acha, que a gente sabe, né, no nosso dia a dia. No segundo, fornecer separadamente e em número suficiente os recursos ambientais chaves, como comida, água, áreas de higiene, áreas de arranhar, áreas de lazer e áreas de descanso ou sono. Isso a gente fala com com 2 ou mais gatos dentro do mesmo ambiente. Porque os gatos, eles são animais territorialistas, eles conseguem fazer vínculos entre eles, né, entre gatos, porém alguns não. Então, para vocês deixarem um ambiente mais seguro e mais previsível para esse gato, né, que ele sinta com um local com abundância, que ele não tenha que disputar recursos, a gente precisa oferecer esses recursos em abundância para que não ocorram brigas dentro de casa, tá? Brigas é uma delas, mas isso aí é tema da live para uma próxima, tá bom? E que eu vou fazer essa live ainda esse mês. Se eu não me engano, a última live que eu vou fazer, tá? Mas aí vocês vão esperar. Terceiro, oferecer oportunidade para brincadeiras e comportamento predatório, né? Então é isso. Eu quero um gato, mas eu não quero que ele suba em cima do meu rack, eu não quero que ele suba em cima da mesa, então, desculpa, eu acho que não é um gato que você vai precisar, que você vai querer, tá? Então, os gatos, eles precisam de áreas altas, eles precisam manifestar os comportamentos predatórios deles, eles são animais de caça, tá, gente? Então, a gente precisa oferecer isso. Eles são animais crepusculares. O que é isso? Eles têm o maior nível de atividade entre o amanhecer e o anoitecer. E o que isso interfere, Kátia? É o momento que ele vai estar mais ativo, ele vai querer pular em cima da sua cabeça no meio da noite. Se você não oferecer, né, recursos para ele nesse tempo, ou gastar a energia dele um pouquinho antes de dormir também, tá? Então, a gente conhecer o comportamento dos nossos gatos. Gato não é igual cachorro, tá? Gato não é um cachorro pequeno. Gato tem comportamentos de gatos, cães de cães. A gente não pode interferir uma coisa na outra, tá bom? Mas oferecer oportunidade para brincadeiras de comportamento predatório, eles precisam disso. Fornecer interação social positiva, humano-felina, consistente e previsível. O que é isso, Kátia? Quantos
quantos vídeos viralizados aí na internet, que eu adoro postar eles, né? Falando de uma forma errada e mostrando a linguagem e o desconforto desses animais quando as pessoas fazem isso. Assim, é muito importante a gente ter um vínculo muito previsível e bom pro nosso gato. Quantos tutores vão fazer carinho no gato e o gato vai lá e pau, e morde o tutor e arranha o tutor inteiro e tal? Por quê? Com certeza esse gato não tá gostando do carinho. Esse tutor não tá entendendo o contato, né? O contato é muito ruim pro gato e o gato ele acaba tendo esse tipo de reação, tá? E que a gente vai falar isso também na frente. Então, interação social positiva. Esse gato, ele precisa ser acariciado nas regiões que ele gosta. E os gatos, eles têm preferência de regiões no corpo de que eles gostam de carinho. E aí, tutor adora fazer o contrário, né? Adora pentelhar o seu gato. E é aí que mora o perigo, tá? E esse gato vai estar em sofrimento, você pode ter certeza. Já o 5... fornecer um ambiente que respeita a importância do senso olfativo do gato. O olfato é eu esqueci o sentido, né? São os 5 sentidos que a gente tem. O gato tem o sentido do gato de olfato é o maior sentido do gato. Vocês entenderam? Eu fiquei meio confusa agora, inclusive. O senso olfativo do gato é o maior, tá? Ele se comunica muito pelos odores. Ele se comunica muito pelos feromônios, tá, gente? E o que quer dizer isso? Aquela casa que tem muito cheiro de desinfetante, que tem muito cheiro de, por exemplo, de aqueles borrifadores, né? Para colocar em cima da cama, é aquele gato que ele se esfrega em um lugar, aquele lugar tá todo preto, aí a pessoa vai lá e limpa para tirar o preto do gato, né? Aí o gato vai lá e limpa e se esfrega mais, por quê? Naquelas regiões onde ele se esfrega mais, ele deposita feromônios. E os feromônios são muito importantes para deixar aquele gato num ambiente mais confortável, mais confiante. Isso dá segurança e confiança para aquele gato dentro daquele ambiente. A partir do momento que a gente tira isso, como eu falei que o olfato é o sentido muito mais aguçado do gato, ele perde a referência, ele perde a segurança, ele perde a confiança daquele lugar, tá? Então, o olfato é o sentido mais aguçado do gato e a gente precisa respeitar muito isso, tá? Eu sei que, claro, que durante a faxina a gente vai fazer a faxina, a gente vai limpar e tudo mais. Mas, por exemplo, não dá banho nesse gato. Gente, gato não precisa tomar banho, tá? Gato toma mais banho do que a gente. Ele toma em torno de 4, 5 banhos por dia. A gente não precisa dar banho nele. Ele já se autolimpa. E o fato dele se fazer a autolimpeza, isso já mostra que ele está bem naquele ambiente, tá? Porque a autolimpeza para o gato é uma coisa muito importante. Quando ele perde essa autolimpeza é que algo tá errado, tá? Mas ele consegue depositar nele mesmo os próprios feromônios. Ele se entende, tá? A partir do momento que a gente coloca esse gato para tomar banho, ele perde a referência dele. E a gente tem que evitar fazer isso, tá bom? E quando a gente alcança todos os bem-estares, né? Aquele tutor teve toda a consciência de que a gente precisa respeitar o ambiente, a gente precisa colocar tudo isso em prática. O animal vai estar bem naquele ambiente, vai estar bem com aquele tutor, e isso acaba virando um equilíbrio total. Dentro da casa vai ter um equilíbrio. Os tutores estão conscientes, eles instalaram tudo para aqueles animais, os animais estão em conforto, e aí o bem-estar acaba sendo único.
avaliação do bem-estar mediante a aplicação das 5 necessidades do bem-estar animal. Então, foi daquela forma que eu cheguei a falar para vocês sobre os 5 domínios, né? Quando a gente entra, por exemplo, aquela relação humana-animal, né? Se a gente entra de uma forma positiva, o animal vai responder de uma forma positiva também. A partir do momento que a gente entra de uma forma negativa, né, ele brincando errado, né, pensando no gato agora também, brincando de uma forma errada com aquele gato, ele vai ter um comportamento reativo para o tutor, tá? Se o tutor não coloca um enriquecimento ambiental estabelecido para aquele animal, ele vai ter uma resposta emocional muito ruim, ele vai estar sob estresse, ele vai ter uma resposta comportamental também muito ruim. Ele vai estar muito mais ativo, ele vai estar muito mais ansioso, e só pelo fato da gente não estabelecer um enriquecimento ambiental, tá? Se aquele cão, se aquele gato não tiver um cuidado veterinário, aquele gato vai ficar doente em algum momento, tá? A partir do momento que a gente dá a opção de levar para o veterinário, ver como que ele tá, ele vai estar sempre em saúde, tá bom? E a nutrição é a mesma coisa. Se ele tá comendo demais, a gente vai ter uma obesidade. Se ele tá comendo de menos, a gente vai ter uma fome, né? E isso vai interferir no estado mental, tá bom? E quando o estresse surge, acontece algo, né? O estresse a curto prazo, gente, é um estresse natural. Nós temos estresse a curto prazo. Vamos pensar aqui na vida, né, na savana, enfim. A caça e o caçador, eles vão estar sob estresse, tá? Aquela coisa de luta e fuga. Quando a gente entra com o estresse, né, o cortisol, enfim, a gente ativa o sistema nervoso simpático, tá? É um sistema nervoso, é um sistema totalmente autônomo, a gente não tem como regular isso, tá? É o nosso próprio organismo que acaba desencadeando o sistema nervoso simpático, e ele faz o quê? É o comportamento de luta e fuga. A pupila vai estar dilatada, a respiração vai estar aumentada, você percebe que aquele animal está sob estresse. Para ele sair daquela situação, ou ele vai fugir ou ele vai lutar, tá? E é exatamente isso que acontece muitas vezes com os nossos animais, tá? Muitas reatividades é por medo. Por quê? Eu não tive opção de fuga e eu tive que reagir para sair daquela situação, tá? Então, a resposta a curto prazo é essa, luta e fuga. Se aquele cão ou aquele gato que tá com muito medo, a melhor opção seria a fuga, para ele se proteger até o momento que ele vai sair de lá de uma forma mais confortável, quando ele perceber que o ambiente está bem. Se ele não tem essa opção, ele vai lutar, tá? A mesma coisa da natureza. Respostas a longo prazo. Aí é que mora o perigo, tá? Com cortisol constante, né, no organismo, a gente tem o desenvolvimento de comportamentos estereotipados e diminuição dos comportamentos normais. Olha que importante que é isso. Lembra que eu falei sobre o enriquecimento ambiental e que muitas vezes as pessoas não oferecem o enriquecimento ambiental para aqueles animais, porque eles vão desenvolver o comportamento natural, seja do cão, seja do gato. A partir do momento que eu não dou a opção deles desenvolverem os comportamentos naturais, eu vou começar a ter problemas de comportamentos estereotipados. A gente pega isso, vamos dar um exemplo aqui, em zoológico, tá? Graças a Deus, hoje em dia o zoológico está muito melhor, tem muitos biólogos trabalhando com enriquecimento ambiental dos felinos, dos animais ali, tá? Porque eles viram, né, graças a Deus, que é muito importante isso. Mas quem nunca viu, pelo menos eu, na minha época que eu era nova, né, que eu era criança, aquele leão ou aquele tigre andando de um lado para o outro da jaula? Lembra? Eu lembro, tá? Aquele cavalo que tá dentro do estábulo engolindo ar. Aquele cachorro
que tá lambendo a pata demais, aquele gato que tá fazendo uma autolimpeza tão grande que ele tá começando a arrancar os pelos, aquele cachorro que tá correndo atrás da cauda a ponto de se mutilar. Todos esses comportamentos são comportamentos estereotipados, tá? Isso, todos. Mas a sorte é que hoje, assim, eles estão inserindo muitos enriquecimentos ambientais. Claro que cada um pela sua espécie, né? Não adianta a gente desenvolver um enriquecimento, sei lá, de um tigre para um elefante, não vai ser a mesma coisa, né? Do mesmo jeito que aqui do gato pro cão também não vai ser a mesma coisa, tá? E esses comportamentos estereotipados, eles estão mostrando que aquele animal está em sofrimento mental, tá bom? O excesso de cortisol está no organismo desse animal. E o que acontece quando a gente tem essa falha do bem-estar constante? Aumenta o cortisol no organismo. O que o cortisol faz? Cortisol, gente, nada mais é, por exemplo, do que uma cortisona, tá? Se a gente toma uma cortisona demais, o que a gente faz? Cai a imunidade, tá? Caindo a imunidade, começa a aparecer alguns problemas de doenças. Pode ser um probleminha de pele, pode ser um fungo, pode ser N coisas, tá? E o cortisol aumentado constantemente, a gente tem problemas crônicos de saúde. Crônicos, tá? Então pode ser um fungo? Pode ser um problema endócrino também. Um hiperadrenocorticismo, tá? Um hipertiroidismo. Todos esses, assim, eu não vou citar todos, tá? Mas a gente consegue ter problemas crônicos de saúde no sistema todo, no corpo todo, no organismo inteiro. E olha que importante que é quando a gente trabalha com bem-estar. Como é importante a gente entender essa base. Não adianta a gente falar assim, meu cachorro é reativo, tal, não sei o que, tá, mas ele é reativo por quê? Porque ele, sei lá, ele não foi socializado? Beleza. Mas o que você tá fazendo para melhorar essa questão da reatividade? Esse cão, ele tá sendo trabalhado, tá sendo desenvolvido enriquecimento ambiental, ele tá fazendo exercício, né? Ele tá queimando energia da forma correta. O que tá acontecendo? Tá? A gente precisa entender isso, tá? E as consequências do estresse crônico? Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui. Um deles, perda de peso. Aumento da porcentagem da gordura corporal e a diminuição da massa muscular, tá? É aquele cachorro, assim, eu vou passar aqui para vocês, típico cachorro de hiperadreno, tá? Perda de peso, aumento da porcentagem de gordura corporal e diminuição da massa muscular. É aquele cachorro gordo, mas ele não tem massa muscular nenhuma. Diminuição da função imune, tá? Então vai ter muito mais suscetível a problemas virais, a problemas dermatológicos, né? Diminuição da função imune com aumento de neutrófilos e linfócitos, né? Neutrofilia com linfocitose. Diminuição da função reprodutiva. Gente, até a função reprodutiva vai ter um problema, né? Aquele cachorro, sei lá, eu tô cruzando ele e ele não consegue... a fêmea não consegue engravidar, enfim, tá? Não é o meu caso, eu não entendo muito de reprodução, mas você consegue, né? Diminui a função reprodutiva. Queda de espermatozoide, queda de óvulos, tá? Tudo com relação ao estresse, tudo com relação ao cortisol. E disfunção cognitiva. Olha que importante. Tá? As consequências de quando a gente deixa esse animal sob estresse crônico. Bom, falei bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar aqui também. Eu gostaria, gente, inclusive, de falar para vocês que esse mês inteiro, eu vou fazer essas lives. A próxima live, deixa eu só fazer eu tenho uma pergunta aqui, que teve na caixinha de perguntas,
e eu vou respondê-la, tá? É da Leide. O que fazer para ele parar de lamber as patas? Ele brinca, passeia, tem brinquedos, tem toda a atenção, mas lambe mesmo assim. Ó, uma coisa que me chama atenção. Ele brinca, passeia, tem brinquedos, tem toda a atenção. Isso me chamou a atenção. Se ele tem tudo isso estabelecido, tá? Claro que a gente precisa entender aí, mas se ele brinca bastante, se você der um enriquecimento ambiental muito bom para ele, se ele tem passeios regulares, tá? A gente precisa criar uma rotina para esse cão. Se ele tem bastante brinquedo, se ele brinca, né? E ele lambe mesmo assim, e você dá toda essa atenção, será que se você não tá dando atenção para a hora que ele lambe, tá? Porque muitas vezes, o que acontece? O tutor, naquela coisa do cachorro tá lambendo, o tutor quer que ele pare a qualquer custo. E uma das coisas é, não faz isso, né? Ou então faz uma troca, vem cá, eu vou te dar algum brinquedo, ou vem cá que eu vou te dar algum petisco. Isso pode ser uma forma que ele começa a chamar a sua atenção lambendo a pata, tá? Na verdade, a gente precisa fazer o inverso. A hora que ele lambe a pata, tenta sair do ambiente, não dá muita atenção para ele, ir para um outro cômodo, para que ele entenda que ele não chama a sua atenção dessa forma. E quando ele tiver com algo na boca, quando ele estiver brincando, aí sim ele chama a sua atenção, tá? Claro que cada caso é um caso, tem comportamentos, foi o que eu disse, né? Comportamentos estereotipados. E muitas vezes eles podem chegar a processos compulsivos. Se é um caso muito crônico, aí sim precisaria investigar e muitas vezes a gente precisa entrar com medicação também, tá? Porque com a medicação a gente consegue melhorar a questão dos neurotransmissores cerebrais, tá bom? Vamos lá, Bina, vamos falar aqui com a Bina. Demarcação com urina felina na tutora por ciúmes da integrante canina, um problema comportamental, certo? Descartada cistite, etc. Sim, a gente precisa descartar tudo isso, tá? 30% dos cães, tem até um artigo científico que 30% dos gatos com problemas de demarcação, eles têm problemas de cistite, de problemas do trato inferior, tá? Sim, não diria que em ciúmes, tá? A gente vai perceber aí que ciúmes é um comportamento nós humanos, tá? Os animais, eles não têm ciúmes. Eles podem, ele pode estar com um pouco mais territorialista aqui no espaço, tá? Então, como eu falei, né, se o gato ele foi adquirido, ele veio antes e entrou um cão, muitas vezes ele tá sentindo incômodo na presença do cão, tá? O ideal aí no caso é fazer sempre associações muito positivas com o cão, com o gato ter muito mais privilégios do que o cão, pelo menos no começo, tá? Para que o gato comece a tolerar mais o cão naquele espaço dele, tá? Mas evitar ao máximo castrada, assim, não tem tanta relação, tá? Mas tem muita relação aí com o espaço, o território do gato, né, que ele tá se sentindo ameaçado. Então, tentar deixar rotas de fuga para aquele gato, precisa ver se esse cachorro não tá predando, tentando predar esse gato também, e o gato tá sob estresse sobre isso. Verificaria aí alguns problemas de rotas de fuga para o gato, né? E às vezes o gato perdeu o espaço e o gato não quer chegar mais perto do cachorro, então colocar alguns lugares mais verticais para o gato ter acesso ao mesmo ambiente que o cachorro. É muito mais questão de manejo, né, de espaço e tudo mais, do que dar bronca. De forma alguma a gente pode dar bronca, mas são associações positivas na presença deles e dar alternativas para o gato, tá? Pode ser que ajude bastante. Então, com relação à lambedura de patas, é muito isso, tá? Foi o que eu falei. Se a gente não estabelece tudo isso aqui em relação ao bem-estar, a gente vai começar a ter problemas de comportamentos estereotipados, tá bom? Bom, gente, eu terminei. Eu só queria dar alguns lembretes para vocês.
Então, esse mês eu vou fazer mês de live, tá? A live da semana que vem vai ser na terça-feira, porque quarta-feira é feriado. Vai ser às 8 da noite e eu vou falar sobre um tema extremamente polêmico que fala sobre dominância, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar algo sobre dominância para mim, amanhã eu abro uma caixinha de perguntas e vou abrindo ao longo do tempo até a gente fazer a nossa live, tá bom? Outra coisa que eu vou falar para vocês, veterinários, inscrições abertas para quinta semana VEST 6 vezes, tá? É uma semana de... É um conteúdo... Essa semana ela é online, tá? São aulas online, 100% gratuitas, onde eu vou mostrar para você como você consegue ganhar de 3 a 6 vezes mais numa consulta, tá? Trabalhando nessa área comportamental, tá bom? Tem uma turminha ótima aqui no meu grupo de WhatsApp. O link tá lá na minha bio. E entra lá, que você pode entrar num grupo de WhatsApp para você receber as notificações, tá certo? Ela vai acontecer nos dias 31 de outubro, entre os dias 31 de outubro a 6 de novembro, tá? E vai ser a última semana do ano, então não perca, que eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Mas enquanto isso, fiquem grudados aqui nesse mês de outubro, que eu vou fazer toda a live semanal, tá certo? Vamos lá, Carol. Meu bulldog francês filhote fica muito agitado antes de fazer cocô. Todas as vezes. Corre, morde, destrói o tapete. Pode ser algo relacionado ao estresse? Muito provável que não, tá? Pode ser, às vezes, ele não tá entendendo muito o que acontece, né? Ele pode ser um desconforto momentâneo que ele precisa liberar essa energia. Imagino que logo depois que ele faz cocô, ele deve fazer uma festinha e volta ao normal, né? Não acho que é estresse, não. Eu acho que é mais a questão de desconforto, né? Se é um filhote, é que nem criança, né? A criança, ela não sabe muito bem a hora que ela vai no banheiro e tal, e às vezes dá um pouco de cólica, fica um pouco desconfortável nesse momento, tal, e pode ser por causa disso, viu, Carol? Eu não acho que pode ser com relação à ansiedade, não. Mas bulldog francês filhote, a gente sabe que ele é bem agitado, tá? Então, oferecer bastante brinquedos, e brinquedos que são indestrutíveis para ele também, tá? Porque eu tenho uma bulldog francesa aqui e não dá 5 minutos para uma pelúcia ser destruída aqui em casa. Então, eu recomendo para você alguns brinquedos mais resistentes, tá bom? Gente, se vocês não tiverem mais perguntas... entrei aqui, peraí. Ele fica mais calminho sim. Isso, então. Eu acho que é mais o desconforto, tá? Na hora dele querer fazer um cocôzinho, ele não tava conseguindo entender muito bem o que tá acontecendo no organismo, né? Beleza, então. Ótimo, perfeito. Gente, obrigada aí pela participação de vocês. E a gente se vê, então, na terça-feira que vem, tá? E, vets, entrem lá, se inscrevam, que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Uma boa noite pra vocês e até uma próxima. Tchau, tchau. Ai! Caiu aqui. Desculpa.